capacita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. O Senhor da ceifa está chamando. Foi Deus quem nos escolheu para a colheita final. As almas estão clamando, Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto para fazer missão. Para a colheita final, ouço o clamor de milhões. Vamos se unir, Gideões. Gideões, unidos para fazer missões. Gideões, unidos para fazer missões. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Que alegria, que honra de estar aqui com os irmãos, neste culto de louvor e adoração ao Senhor, nesse ensejo de 40 anos de congresso de missões. Que Deus continue derramando da sua presença, da sua glória sobre o nosso meio. Eu quero aqui com muita alegria cumprimentar pastor Silmar Miguel, a sua esposa Maria Inês, este casal abençoado que tem feito uma grande obra. Deus continue derramando muita graça, muita unção, muito poder de Deus sobre a vida dos meus irmãos. Cumprimentando os irmãos, eu cumprimento aqui todo o corpo de obreiros, todos os líderes, todos os missionários, todos os pregadores que aqui estão. Deus, enfim, abençoe a todos. Deus abençoe a nossa amada irmã Rogéria. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que aqui estão, Silmara, cantora Ana Carla, enfim, a todos. Trago uma saudação do meu pastor presidente, pastor Sival Pereira Xavier, a toda a igreja aqui em Camboriú. Também quero cumprimentar os internautas que estão online, a minha família, toda a Almadeb, todos os intercessores, todos os líderes que estão orando por nós. E eu convido você, neste momento, a prestar bastante atenção. Deus tem uma mensagem profunda ao teu coração. Mas entra aqui num cenário. Qual cenário? De um incêndio. O cristão no mundo é como um bombeiro que entra num incêndio. Ele precisa de equipamentos e estratégias. Isso é prudência. Mas também ele precisa de compaixão e de coragem.
Isso é simplicidade. Se ele for imprudente, ele se expõe ao fogo e morre. Se ele for insensível, ele se protege demais e não salva ninguém. Mas se ele for equilibrado, prudente e simples, ele cumpre a sua missão e ele salva vidas. E é sobre isso que eu quero trazer uma mensagem relacionada ao tema: entre lobos, serpentes e pombas, a postura do enviado no reino de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, verso 16. Entre lobos, serpentes e pombas, a postura do enviado no reino de Deus. Amém, igreja? Mateus 10, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Tome seu assento. O capítulo 10 do Evangelho de Mateus marca um momento muito importante no ministério de Jesus. Marca a escolha e o envio de 12 discípulos para as missões. Esse capítulo, ele é conhecido como um discurso missionário. Após realizar curas, expulsar demônios, ensinar multidões, nos capítulos anteriores, Jesus decide então ampliar sua missão. E o que é que ele faz? Ele chama 12 apóstolos pelo nome. E ele dá autoridade para curar enfermos, autoridade para expulsar espíritos malignos. E o objetivo é bem claro: levar o reino de Deus, primeiramente às ovelhas perdidas de Israel. Era um preparo do terreno. Jesus então dá instruções práticas, instruções espirituais sobre como eles devem agir. Devem pregar o reino dos céus, que está próximo. Não devem levar ouro, nem prata, nem suprimentos em excesso. Mas Jesus também alerta. Ele alerta sobre a perseguição. Jesus antecipa as dificuldades que eles enfrentariam, como rejeição, prisões, divisões familiares e até ameaças de morte. No entanto, Jesus os encoraja a não temer, porque Deus cuidará deles e dará as palavras certas no momento certo.
Jesus não promete conforto, mas Ele promete fidelidade, Ele promete propósito, Ele promete salvação. O capítulo aqui é um chamado à coragem, é um chamado ao comprometimento, é um chamado à fé diante dos desafios da missão. O verso 16 que acabamos de ler é o limiar de uma advertência mais séria sobre hostilidade, perseguição e testemunho fiel. Jesus está aqui, meus irmãos, alertando quanto à realidade hostil do mundo, figurado nos lobos. Jesus está caracterizando os discípulos como indefesos, vulneráveis, como as ovelhas. Jesus está dando aqui, meus irmãos, um paradoxo pedagógico, associando duas qualidades aparentemente antagônicas, que é a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, mas tudo isso dentro de um contexto extremamente tenso, marcado pelo domínio romano opressor, expectativa messiânica política e fortes divisões religiosas. Até porque a Judéia, ela estava ocupada pela Roma. E o que estava acontecendo? Eram impostos altíssimos, era uma vigilância militar. O povo estava esperando um Messias que libertasse politicamente a nação. E essa mensagem de Cristo estava gerando uma tensão. Até porque o judaísmo estava fragmentado. Como fragmentado? Havia os fariseus legalistas, havia os saduceus aliados a Roma, havia os essênios isolados no deserto, e havia os zelotes, que eram os revolucionários. Aí dentro desse contexto todo, de perseguição, de poderio do Império Romano, Jesus se levanta para instruir os seus discípulos, dizendo: eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Portanto, seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Essas palavras aqui, meus irmãos, de Jesus tem mais de 2000 anos, num contexto muito diferente do nosso. Mas essa mensagem do capítulo 10 de Mateus, ela continua viva, atual, urgente. Porque você pode perguntar por quê? Porque assim como no tempo de Jesus, nós fomos chamados, separados, enviados, mesmo vivendo no mundo cheio de lobos, cheio de conflitos, cheio de ideologias, cheio de distrações, cheio de perseguições visíveis, sutis, porém a missão continua. Os desafios também continuam. Por isso que nesta noite o Senhor está dizendo à igreja: eu vos enviei.
como ovelhas no meio dos lobos. Quem enviou? Então vamos analisar aqui. Eu não vou me demorar muito nessa mensagem. A primeira parte que devemos fazer uma análise aqui: eis que vos envio. No grego, essa frase significa idou, ego, apostelo, imas. Apostelou é o enviar. E o que isso significa? É um enviar oficialmente. É comissionar alguém com uma autoridade delegada. Não é um enviar simplesmente para cumprir um protocolo. É num sentido genérico, vai todo mundo. Não, não, não. Apostelou implica de que algo muito forte, que quem enviou tem autoridade. Tem autoridade. E envia para uma missão específica. Então grave isso na tua cabeça. Você não é mais um na multidão. Você é um enviado. Enviado por quem? Pelo aquele que tem autoridade de mandar o sol parar. Você foi enviado pelo aquele que tem autoridade sobre domínios de potestade, demônios. É aquele que tem autoridade sobre governos, sobre nações. É aquele que faz. É aquele que é poderoso, aquele que é grande, que é acima dos governos, que é acima dos poderosos. Ele te enviou. Meus irmãos, não somos um povo somente reunido para o culto. Somos um povo enviado para alcançar. A ordem já foi dada. Na grande comissão em Mateus capítulo 28, diz: portanto, ide. Missões não são uma tarefa opcional para a igreja. Não, não, não. Faz parte do DNA da igreja. Missão não nasceu de uma ideia humana, mas nasceu do coração de Deus. João 20, 21. Assim, olha que comparação. Assim como um pai me enviou, vírgula, também eu vos envio a vós. É um Deus que envia. Eu vou repetir. É um Deus que envia. Missão é uma atividade de Deus que surge da sua própria natureza. É Deus enviando Deus. É o Deus vivo da Bíblia enviando Deus. É a missão. Ele enviou os profetas a Israel. Ele enviou o seu filho ao mundo. Seu filho enviou os apóstolos, enviou os 70, enviou a igreja, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem enviado no nosso coração todos os dias uma obra urgente, que é a obra de ganhar vidas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
Mateus 1,8. Para quê? E ser-me-eis. E ser-me-eis minhas testemunhas. Vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de exclusividade, peculiar de Deus, que nos chamou, Ele chamou das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Não vem de talento humano, não vem de um talento humano, mas vem do Espírito, o Espírito do poder de Deus. Oi. E para onde é que é isso? Desde Jerusalém até os confins da terra. É o plano de Deus, é expansivo. Não há limites por onde o evangelho pode chegar. Talvez você não pode ir a uma nação, mas você pode alcançar alguém que está do seu lado. Nasce de um coração disponível. Teu coração está disponível? Porque missão não é começar nada novo, é continuar o que Jesus já iniciou. Eu vou repetir: missão não é começar nada novo, é continuar o que Jesus já iniciou. Alebachou, meneia, matou. João capítulo 15. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Ele já nomeou e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires em meu nome, o meu Pai vos conceda. Então não há dúvidas que Ele já nos enviou. Mas siga não a tendência da moda. Não seja Maria, vai com as outras. Não. Ele enviou, mas Ele ensinou como. Eis que vos envio como ovelha. Como ovelha. Como ovelha. Quando Jesus afirma: eis que vos envio como ovelha, Ele está usando uma linguagem simbólica para revelar a natureza dessa missão. O uso da palavra como significa uma comparação. Os enviados por Cristo devem ser semelhantes, ter características de ovelha. Criaturas conhecidas pela mansidão, obediência, fragilidade. Há uma identidade. Essa identidade não pode ser distorcida. Em outras palavras, esta missão, ela tem que ser marcada
não por imposição, nem por força, nem por violência, mas por humildade, por total dependência de Deus. Porque olha o cenário: ovelha no meio dos lobos. No original, ovelha simboliza vulnerabilidade, dependência do pastor. Escute grave: somos enviados como ovelhas, não como predadores. Ovelhas que dependem. João capítulo 15. Porque sem mim nada podeis fazer. Você pode ter as melhores tecnologias, os maiores conhecimentos, ser letrado, doutorado, PhD, o que for, e não é errado, mas sem dependência não é característica da ovelha. Cresceu no ministério, cresça a tua dependência. Não entra no automático. Mas a ovelha, o Senhor não poderia considerar um outro animal, mas Ele pegou o mais frágilzinho. Sabe para quê? Para a gente entender que a nossa limitação, que a nossa fraqueza é aonde que se revela algo. O que se revela? O apóstolo Paulo deixou escrito, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não mude a identidade, mulher e homem de Deus. Você que está na internet me ouvindo, para fazer a obra tem que ter identidade de ovelha. A ovelha, ela é mansa. Me perdoe, irmã, de chamar de lobo. Me perdoe. Mas ela é mansa. Ela é inofensiva. Mas sobre ela repousa algo que confunde os lobos. Sobre ela repousa uma proteção. Que o lobo tenta me atacar, não consegue. Eu não tenho força, mas quem está sobre mim, quem me enviou, tem força. Obrigada, minha amada. Não mude sua identidade de ovelha. O grande é Ele, quem manda é Ele, a obra é dele, não mudou. Eu enviei, mas é como ovelha. O grandão é Ele, o poderoso é Ele. Ela tem uma postura mansa. Não combativa. Ah, Jesus. Aí ele completa: eis
que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Jesus não romantiza a missão não, tá? Mas quem mandou garante vitória. Ele nunca perdeu uma batalha. Quando Jesus diz para o meio de lobos, Ele está revelando com clareza, com intencionalidade, o quê? O destino e o propósito da missão. O termo para indica que os discípulos não estão sendo enviados, grave isso, ao acaso, mas é conduzido deliberadamente a um ambiente específico, um ambiente, um cenário. Que cenário? Um cenário de oposição, um cenário de hostilidade, um cenário de risco. A metáfora de Jesus de lobo simbolizam tudo aquilo que se opõe à verdade do Evangelho. Pode ser pessoas, os lobos. Pode ser os sistemas, os lobos. Podem ser as ideologias, os lobos. Pode ser até os espíritos que resistem ao reino de Deus. Eles podem se manifestar com agressividade, com intolerância, com perseguição. Mas olha, Jesus não enviou leões no meio de cães. Jesus não enviou águias no meio de ratos. Ele enviou ovelha entre lobos, ou seja, aparentemente vulneráveis, mas espiritualmente protegidos, revestidos. Seja qual for o cenário, lembre-se, a nossa missão é num campo de batalha. Não volte atrás. Você não está autorizado a retroceder. Porque ser ovelha não é sinal de fraqueza. Ser ovelha é dependência do bom pastor, que é maior do que todos os lobos. Missão não é numa zona de conforto. É justamente aonde há escuridão, aonde há conflito, é aonde há rejeição. Mas Filipenses capítulo 2, verso 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrompida, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Resplandecer é mostrar o caráter de Cristo, um caráter que tem uma vida íntegra, pura, visivelmente diferente do mundo.
Ele envia. Você pensa que está indo só fazer a missão? Não. É um convite. Qual é o convite? É um convite para colocar em ação a sua confiança nele. Confiar, pastor, quando tudo está bem, irmã Inês cantou. Confiar quando tudo vai bem é muito fácil. Confiar quando tem dinheiro no bolso é fácil. Confiar quando todo mundo está aplaudindo é fácil. Confiar quando o nosso ego é massageado, quando o nome está no cartaz, quando está nos holofotes é fácil. Mas confiar, confiar naquele que enviou, que Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nunca abandonou a sua igreja, porque é promessa no finalzinho do capítulo 28 de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Perca qualquer coisa, mas não perca no altar do teu coração a tua confiança naquele que traz recursos, naquele que traz estratégias, naquele que abre porta, naquele que fecha a porta. Os teus pés não é conduzido por habilidades humanas. Você é guiado pelo Espírito. Ouça o Espírito, seja direcionado pelo Espírito. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta: quer comais, que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos tão difíceis que as pessoas querem ir como um popstar, querem ir como um influencer, mesmo que vai influenciar, mas a essência é ovelha. E sabe qual é a característica da ovelha? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quando Deus fala, Ele fala para a gente entender. Orabai calabassuia. Não perca. Ah, mas porque Deus não está mais falando? Eu não estou mais entendendo. Será que você está sendo ovelha? Porque há um contraponto aqui que eu preciso falar. Qual é o contraponto? É contra as ovelhas. Agem como lobos. Quando as ovelhas agem como lobos, caracterizadas de lobos, travestidos, sabe o que acontece? Autoritarismo disfarçado de autoridade legítima. Quando a ovelha, ela está caracterizada como lobo, sabe o que acontece? Manipulação espiritual. Manipulação espiritual em nome de revelações. Quando está trajado de lobo, há uma mercantilização do evangelho. Quando a ovelha deixa de ser ovelha e passa a ser lobo, sabe o que acontece? Falsos ensinos,
travestidos de profundidade. Aí quais são os efeitos colaterais disso? Desse comportamento? Escândalos. Escândalos. Perda de credibilidade. Rejeição da verdadeira mensagem bíblica e cristocêntrica. Contaminação no campo missionário por interesses pessoais. Quando o mensageiro distorce o caráter do evangelho, o campo de missões se torna um campo minado. Mas Deus conhece quem são as ovelhas e quem são os lobos. Deus vai tratar com aqueles que se levantam para trazer divisão no corpo de Cristo, pensando que Jesus não está vendo o seu lobo. A tua hora vai chegar, porque há um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou te dar um minuto para tu glorificar. Tu não está sozinha não e nem abandonada. Há um bom pastor que vela pela tua vida, pela tua alma. Seja ovelha, seja ovelha. Você vai sair daqui hoje sabendo que você precisa ser ovelha. Ovelha, 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 ovelha.
E Jesus continua. Sede, portanto, prudentes. É Jesus que está ensinando. Sedes prudentes. Como? As serpentes. E simples como as pombas. Na cultura judaica do século I, serpente e pomba eram símbolos bem reconhecíveis. A serpente pela cautela e a pomba pela sua sinceridade. Jesus ensina que a missão exige tanto estratégia quanto caráter. Prudentes como a serpente. No original, prudente aqui é mente prática, é sabedoria estratégica. A serpente é um símbolo ambivalente por sua habilidade de autopreservação, de discrição e de movimento sagaz. Já simples como a pomba no original, é puros, íntegros, sem mistura, sem malícia. A missão exige a cabeça da serpente e o coração da pomba. Aqui é um chamado a um equilíbrio. Jesus usa essa linguagem para um chamado ao equilíbrio. Ele não está falando, seja como a serpente. Da serpente ele só falou que quer a prudência. Prudência é um discernimento estratégico. A prudência evita cairmos em armadilhas. A prudência nos ensina a agir com sabedoria. A prudência não reage pela carne, pela impulsão, pela imposição. Eu mando, eu faço o que eu quero. Já a simplicidade é integridade. Que crise nós estamos vivendo de homens e mulheres de Deus que perderam a integridade. Não tem mais a pureza do propósito. É uma vida dupla. Mas tanto a prudência quanto a simplicidade são virtudes missionais e não opcionais. Eu vou repetir: tanto a prudência quanto a simplicidade são virtudes missionais e não opcionais. É como se tornasse um escudo da fé para se proteger do engano e da corrupção. Oh, meu Deus do céu. Matthew R. tem uma frase que diz:
A serpente é prudente para evitar o mal. A pomba é inocente para não fazer o mal. Devemos ser sábios para o bem, mas simples quanto ao mal. Você entendeu o que é prudência? Você entendeu o que é simplicidade? Agora eu vou te dizer o contraponto. O que não é ser prudente? O que não é o seu quê, irmãos? Primeiro, não é ser medroso. O que não é ser prudente? Não é ser medroso. Prudência não é covardia disfarçada. Porque tem alguns que dizem assim: eu estou sendo prudente, mas na verdade estão evitando se posicionar. Estão evitando se posicionar com medo. Medo de rejeição. Medo do confronto. Tem vergonha de orar em público. Tem vergonha de falar de Jesus. Ou defender a verdade por causa de polêmica. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro para te dizer: não seja medroso, se posicione. Ser prudente não é ser manipulador. Prudência não é, oh meu Deus do céu, enganar os outros para conseguir o que quer. Alguns se fingem de sábios, mas usam da fé para manipular situações. Sabe o que eles fazem? Força decisões dizendo: foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou, mas na verdade é uma opinião dele pessoal. Como é nefou, a prudência de Deus caminha junto com a verdade. Caminha junto com a verdade, não com a enganação. Ser prudente não é ser frio ou calculista. Ser prudente não significa ser indiferente ou insensível. Tem pessoas que falam assim: é melhor eu evitar os problemas aqui, mas na verdade é porque não quer ajudar aquela pessoa. Não, eu não vou me envolver não, eu estou agindo com prudência. Na verdade não, na verdade você está sendo covarde. Omissão, sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisto está pecando. A prudência do cristão, ela é cheia de amor. O que não é ser simples? É não ser ingênuo. Simplicidade não é que você vai ser bobo e nem inocente demais, não é isso. Algumas pessoas acham que ser crente é acreditar em tudo, é acreditar em todo, sem discernir, não passa no filtro da palavra. Simplicidade é pureza de coração, mas com os olhos abertos.
Tem pessoas que, em nome de ser simples, fala assim, não, eu sou da paz, eu não gosto dessa confusão não, mas na verdade sabe o que é? Estão aceitando o pecado calado. Vê a injustiça, vê a mentira e não fala nada porque eu não quero julgar. Simplicidade não é passividade, é viver com verdade e mansidão. Simplicidade não é religiosidade aparente. Simplicidade não é aparênciazinha de santidade, mas dentro está podre como sepulcro caiado. Há quem transpareça uma simplicidade, uma humildade, mas lá dentro está cheio de rancor, de ódio, de raiva. Simplicidade não é fachada, meu irmão, é autenticidade diante de Deus e diante dos homens. A prudência verdadeira espera o momento certo para conversar com sabedoria e com amor, porque tem muita gente em nome de Deus matando muitas pessoas. Irmã Maria Inês, o tanto de gente que era para estar fazendo a obra estão feridos. Porque em nome de Deus feriram, usaram de autoritarismo, religiosidade. Se você está aqui como ovelha ferida, não é o ponto final. Há um bálsamo, há um bom pastor que vai em busca da ovelha, que pega, que coloca no colo, que trata as feridas, que trata com a visão, porque a ovelha às vezes não enxerga muito bem, limpa, purifica. Deus me trouxe aqui para dizer a você, ovelha ferida, há um bálsamo de cura. Você não vai parar de fazer a obra. Você não vai deixar de ser ovelha. Você não vai ser Maria, vai com as outras. Você vai continuar sendo crente, humilde. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ovelha não é arrogante. Ovelha não mata os outros. Ovelha vive em união. Ovelha tem cheiro de ovelha, se comporta como ovelha, tem a identidade de ovelha. Deus enfria os fraquinhos mesmo. Ele envia os fracos para confundir os fortes. A ovelha depende do pastor. A ovelha é prudente, ela age com inteligência, ela age com pureza. Jesus já te enviou. Seja ovelha, prudente como a serpente,
simples como a bomba. O campo é perigoso, mas o caráter de Cristo em nós é o nosso maior escudo. Seja prudente, seja simples, seja fiel, seja enviado, seja cheio do Espírito. Jesus não está procurando agente secreto não, meu filho, mas Ele envia consciente. Os corações quebrantados Ele não resiste. A obra de Deus não vai parar. A obra de Deus tem um dono, e um dia vamos prestar conta no tribunal de Cristo. As nossas obras vão passar no tribunal de Cristo. Vai ser revelada pelo fogo. O fogo tem natureza transformadora. A Bíblia diz: galardão de palha, feno e madeira, ou galardão de ouro. Ouro, prata, pedras preciosas. O que adianta? Até faz, mas matou uns 50 no bastidores. Até faz o maior congresso, mas feriu, agiu com inverdades, para o ego próprio, para o nome está grande, mas quem é grande é Ele. Que eu diminua e que Ele cresça. A obra de Deus é feita com simplicidade, com estratégia, mas com o direcionamento do bom pastor. Ovelha, ouve a sua voz. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vamos prestar conta desta obra. Vamos prestar conta daqueles, por um mau testemunho nosso, estão no mundo. Vamos prestar contas com o dono da obra. Volte a ser ovelha. Volte a comer nos pastos verdejantes. Venha às águas tranquilas. Ele quer trazer você a essência verdadeira da missão de Deus. Eis que vos envio como ovelhas. Seja, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. É como que o general está passando em revista. E ele nesse momento está analisando as intenções do nosso coração. Muitos começaram bem, mas não estão mais bem. Mas o Senhor, o dono da obra, aquele que envia,
está trazendo em nós a consciência do que é verdadeiramente missões, com sinceridade, com entrega, com renúncia, com dependência, com lágrimas nos olhos, com compaixão e amor no coração. As pessoas precisam ver em nós Cristo. As pessoas precisam ver em nós o caráter de Cristo. Cuida, cuida. Olha como anda o teu comportamento, cuida. Não deixe essa ganância entrar dentro do teu coração. Arranca isso. Arranca esse desejo de disputa. No reino de Deus não tem isso não, meu filho. No reino de Deus não tem disputa não. O grande é Ele. Quem faz é Ele. É Ele que é. É Ele que faz. É Ele que ordena. É Ele que cuida. É Ele que zela. É Ele que dá dons. É Ele que protege. É Ele que guarda. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que cura feridas. É Ele que traz paz. É uma paz que guarda o coração e a mente nele. É Ele que dá estratégia. É Ele que vem através da palavra sendo lâmpada para os nossos pés. É Ele que convence. É Ele que traz alma na candaraia, o entendimento em cenários que são muitas vezes obscuros. Ele diz: fica aqui, não foge. Tem lobo, mas não foge. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo, bora. Bora avançar, igreja. Vamos avançar unidos. 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 Vamos avançar. Nada de divisão. Nada de contenda. Partidarismo. A casa dele é casa de oração. Não é casa de competição. Não. Não é casa para se amostrar. Amai, aqui é uma fonte que jorra vida e abundância. Ele quer te renovar. Ele quer te renovar hoje, filha, com dons, com os talentos. Ele vai renovar. Ele vai renovar. O homem não vai parar a obra que ele tem na tua vida, não vai. Se coloca de pé. Ele vai renovar. Irmã Carla, eu preciso ser renovado. Sai do teu lugar e corre aqui. Ele quer dar estratégias. Irmã Carla, eu preciso de estratégias. Sai do seu lugar, corre aqui, ó. Há alguém aqui que está precisando de estratégias? Sai do seu lugar e corre aqui. Que? Calma aí. Yeah! Comeneo mana. Ene. Arabai. Que ai chove. Ele quer abrir o entendimento de pessoas aqui.
Talvez você esteja aqui ferido. Uma palavra para o teu ministério. Você se sente um menor. Tudo bem, nós somos os menores. O grande é Ele. O grande é Ele. Mas nesta noite há milagres que vai acontecer aqui. Que picar. Segura aí um minutinho no teclado. Deus está me falando aqui que tem pessoas que já eram para estar mais adiante, mas brotou no seu coração uma raiz de autossuficiência. E o Senhor diz: eu preciso arrancar isso, senão não tem um próximo passo. Autossuficiência. O Senhor diz: não é desse jeito. Raiz do orgulho. Eu faço isso tão bem que eu me orgulho disso. Mas o Senhor quer arrancar essa raiz do orgulho. Se renda. Você é um vaso. Você ouviu uma mentira do diabo dizendo: para que isso tudo? Para que essa entrega? Mas quem é cheio do Espírito, que é santo, a primeira característica é santidade. É santo no falar, é santo no ver, é santo no ouvir. É santo, irmã Inês. É santo. O Espírito é santo. É a obra de Deus não é feita com baderna. A obra de Deus não é feita para vanglória. A obra de Deus é feita com dependência, com humildade. Ok? Eu sinto Deus aqui. Ano de 2025 será um novo cenário. Vai voltar a ouvir a voz dele. Vai ter de volta a visão dele. O que adianta ganhar aplausos do mundo e ser reprovado por Deus? O que adianta receber elogio dos homens e ser reprovado por Deus? O que adianta naquele grande dia ouvir: eu não te conheço? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque quem é muito é dado, muito será cobrado. A vigilância é diária. Coloca teu coração agora na presença dele e diz como salmista: sonda, ó Deus, o meu coração
e vê se há nele algum caminho mau, e guia-me. E guia-me. Ele quer te guiar. Ele quer te sarar. Mas tem coisa que tu vai ter que deixar para trás. Comportamentos que não glorifiquem a Deus, vai ter que deixar para trás. Algumas amizades que tem tirado a glória dele na tua vida, vai ter que deixar para trás. É renúncia. É renúncia. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Há uma glória de Deus aqui. Não é emocionalismo. É Deus dizendo: eu já te enviei. Há vidas te esperando. Eu uso você. É você. É você. É você. Eu quero usar você com dons. Eu quero usar você com poder e glória. Eu quero usar você. A igreja de Deus vai crescer. A responsabilidade não é só quem está no altar, não. A responsabilidade é da igreja. É de todos. Olha ele sondando o teu coração aí, ó. Olha ele tirando aí os espinhos. Vai voltar a ser ovelha. 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 Prudente. Simples. Prudente. Simples. Olha o bom pastor passando aí. Olha o bom pastor passando aí. Olha o bom pastor passando aí. Recebe o cuidado dele. Receba o bálsamo de cura dele agora. Olha as tuas forças sendo renovadas. Olha ele te renovando aí. Olha ele te renovando. Renova, Jesus, renova. Renova. Renova a tua igreja. Renova o teu povo. Renova os missionários, os obreiros. Renova aqui a igreja em Camboriú. Renova os irmãos que estão online. Renova, renova. Olha o renovo de Deus aí. Olha o renovo de Deus aí. Olha o renovo de Deus sobre a tua vida.